Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa figura assim gigantesca, Napoleão Bonaparte. Vamos explorar a trajetória dele, sabe? Desde a Córcega até virar imperador, passando pelas reformas, as guerras e aquele legado complicado que ele deixou. As fontes são muitas, a história é densa, a missão aqui é tentar entender o essencial, né? Quem foi esse cara que, sacudiu a Europa moderna? Quais são os pontos-chave para a gente entender essa figura tão multifacetada? Ok, vamos lá. Começando do começo. Córcega, 1769. Ele nasce Napoleone di Bonaparte, uma família da pequena nobreza italiana, numa ilha que tinha acabado de virar francesa. Essa identidade meio dupla, será que isso já não plantou a semente daquela ambição toda? Olha, é um ponto super interessante. Essa coisa de ser meio de fora, né? Parece que criou nele uma necessidade, assim, imensa de se provar. Até o nome ele adapta para Bonaparte. Isso já mostra um pragmatismo, né? E a educação militar super cedo, em Brienne, depois na École Militaire, aqui ele não formou só um estrategista, formou a visão dele de governo. Hierarquia, mérito, eficiência. Coisa bem militar mesmo. E aí vem a Revolução Francesa. Ele soube usar o momento, né? Ganhou muito prestígio defendendo a República. Teve aquele episódio contra a revolta monarquista em Paris, em 95, e as campanhas na Itália, em 96. Aquilo virou ele um herói. Exato. E a do Egito também, em 98. Mesmo com o final militar meio complicado, a imagem dele só cresceu. Ele soube capitalizar o caos, então. Sim, ele navegou naquele caos pós-revolucionário como poucos. O golpe de 18 Brumário, lá em 1799. Aquilo não foi só força bruta, foi uma jogada política muito esperta. Ele basicamente ofereceu ordem e estabilidade. Algo que a burguesia e muita gente na França queria desesperadamente depois de anos de turbulência, né? Ele se vendeu como o cara que ia arrumar a casa. E como o primeiro cônsul, ele entregou rápido, né? Criou o Banco da França em 1800 para dar um jeito na economia, abriu cargos públicos com base no mérito, não mais no nascimento, e fez as pazes com a Igreja Católica na Concordata de 1801 para acalmar os ânimos. Ele estava, na prática, construindo um Estado moderno ali. Exatamente. E essas reformas, essa consolidação de poder, foram preparando o caminho para o próximo passo, que foi, a autocoroação como imperador em 1804. Aquela cena é demais. É icônica. Ele pegando a coroa das mãos do Papa e colocando na própria cabeça. Um recado claríssimo. O meu poder vem de mim, das minhas vitórias, não de Deus ou da tradição. Foi uma ruptura simbólica gigantesca com o antigo regime. E um aceno para a burguesia. E, por falar em legado que dura, o Código Napoleônico de 1804. Nossa! Unificou as leis francesas, garantiu igualdade perante a lei, protegeu a propriedade. Ele mesmo dizia que isso era mais importante que as batalhas que venceu. E era mesmo, né? O impacto foi global, influenciou sistemas legais no mundo inteiro até hoje. É impressionante pensar nisso. Totalmente. Mas é aquilo. Esse império todo, essas reformas, foram construídos em cima de muita guerra. Muita mesmo. Vitórias espetaculares como Austerlitz, em 1805, Jena, em 1806. Parecia que ele era invencível. Garantiram o domínio francês na Europa. Aí veio a tentativa de sufocar a Grã-Bretanha economicamente, com o bloqueio continental em 1806. Só que isso acabou gerando mais conflito ainda. Pois é, como a invasão de Portugal, que não quis aderir ao bloqueio e que, aliás, acabou trazendo a família real portuguesa para o Brasil, né? Mas o grande tropeço mesmo foi na Rússia, em 1812, certo? Ah, sim. Ali foi o começo do fim. A Rússia rompeu o bloqueio, Napoleão não aceitou e invadiu com um exército gigantesco, o Grande Armée. Só que os russos usaram a tática da terra arrasada, destruindo tudo pelo caminho. E veio o inverno russo. Nossa! Foi uma catástrofe. Dizimou o exército. Imagina, foram uns 600 mil homens, voltaram talvez 30 mil. Uma coisa terrível. Humana e militarmente falando. E essa derrota gigante mostrou que ele não era invencível. Levou a primeira abdicação em 1814 e o exílio lá na ilha de Elba. Parecia que a história tinha acabado ali. Mas ele ainda tinha uma carta na manga, né? O famoso governo dos 100 dias. Em 1815, ele escapou de Elba, voltou para a França e foi recebido por muita gente como um herói.
Ele soube usar a insatisfação do povo com o rei Luís XVIII, que tinham colocado de volta no trono. Foi um retorno, assim, espetacular. Que acabou de vez em Waterloo, 1815. A derrota final contra a sétima coligação, principalmente ingleses e prussianos. Daí não teve mais jeito. Foi exilado de novo, mas dessa vez para Santa Helena, uma ilha bem isolada no meio do Atlântico. E lá ele morreu em 1821. Aí fica a pergunta, o que sobrou disso tudo? O legado é esse. Paradoxo, né? Por um lado, um modernizador inegável. Deixou para a França um Estado centralizado, eficiente, com prefeituras e tudo, o Código Civil, que está aí até hoje, a meritocracia, o Banco da França. Ele consolidou muitas conquistas da burguesia que vieram com a Revolução, mas, por outro lado, um líder autoritário, né? Cuja ambição levou a guerras constantes que redesenharam o mapa da Europa, sim, mas também despertaram nacionalismos fortíssimos e custaram milhões de vidas. Foi um mergulho rápido, mas intenso mesmo. De um jovem oficial da Córcega a imperador de quase toda a Europa. As ações dele ecoam demais até hoje, seja nas leis, na organização do Estado, mas também nas cicatrizes que as guerras deixaram. E essa tensão é que é o mais fascinante, eu acho. Entre o progresso que ele trouxe, ou impôs, e os métodos que ele usou para isso. Ele usou um poder quase absoluto para implementar ideias consideradas avançadas para a época, igualdade civil, mérito, herói, tirano. Talvez a grande questão seja como ele conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo. E fica essa reflexão pra gente, né? Até que ponto os fins justificam os meios? Uma coisa tão duradoura e importante como o Código Civil, que trouxe avanços claros, dá para separar isso completamente do autoritarismo e da guerra que foram usados para estabelecê-lo? É uma pergunta que, com certeza, não morreu lá no século XIX.